Já autorizei. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa aula maravilhosa que nós temos hoje sobre gerenciamento da dor com óleos essenciais. E essa aula vai ser ministrada pela Carol Carneiro. Eu vou passar a palavra a ela para que ela se apresente e conduza, então, essa aula especial. Ai, que delícia! Carolzinha, é contigo. Tu é a Oi. estrela. Ai, não, eu não sou estrela nenhuma, não. Estrela é a dor sendo marretada pelas estratégias que a gente é, vai falar aqui hoje, né? Muito boa noite, eu me chamo Carolina Carneiro, e hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento da dor e os óleos essenciais, né? A dor é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de lidar, né? Porque ela acaba influenciando e atrapalhando vários aspectos da nossa vida, né? Tanto emocional, físico, familiar, social. Então é muito importante a gente saber como que a gente pode arrumar estratégias aí para lidar, né, com esse problema. Mas será que é um problema, né? A gente vai ver também daqui a pouco. Então, como eu disse, eu me chamo Carolina, o meu Instagram está aí para vocês também, é @carneirodasneves.saúde. Eu sou de formação bacharel em gerontologia, acupunturista, mestre em ciências da saúde e consultora de bem-estar desde o começo desse ano, da Doterra. E eu me tornei a louca do óleo, como muitos sabem, faz mais ou menos um ano, quando eu ganhei da minha irmã uma caixinha que eu não chamo de caixinha, foi uma caixona, né? É, do Kit Brasil, com 12 óleos, e especialmente os óleos de lavanda e copaíba, eles mexeram muito, na verdade, com a minha vida, né? A lavanda me fez ter um sono reparador, eu acordo muito cedo, acabo tendo uma vida um pouco corrida, e ele me deu um sono reparador. E a copaíba me tirou a dor da cólica. E fui diagnosticada há alguns anos com endometriose, e quem tem endometriose sabe que a dor da cólica da endometriose é muito forte, né? É uma dor absurda. Muitas pessoas, inclusive, são diagnosticadas com endometriose por causa da identificação dessa dor. E o óleo de copaíba, juntamente com os óleos de gerânio e de salve clareia, me ajudaram nessa questão. Não sinto mais cólicas, não mesmo. Então, é por isso que eu me tornei a louca dos óleos, e aí comecei a usar outros óleos, né? Então, foi assim que eu comecei. Mas, afinal de contas, o que que é dor, né? Dor, definição de dor, né? Se você jogar no Google, procurar no dicionário, é uma experiência sensitiva e emocional desagradável que está associada ou semelhante àquela que é associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que que é isso? É uma lesão mesmo, por exemplo, você torceu o pé, machucou, bateu em algum lugar. Então, isso é uma lesão real. Potencial é que ela pode acontecer ainda, tá? Então, ela é uma sensação desagradável que a gente sente no nosso corpo. É um sinal de alerta de que algo está errado e que pode piorar caso a gente não seja protegido, ou seja, que a gente não tome uma providência o quanto antes. E isso é a definição de dor, né? E como que funciona a dor, né? Qual que é esse mecanismo de ação da dor dentro lá do nosso sistema nervoso central? A dor, ela não, olha que legal essa definição, ela não se origina no local onde a gente sente ela. Então, vamos pensar nessa figura que tem aí. A pessoa pisou num prego, causou uma lesão no tecido. A dor, ela não se origina lá no pé onde você pisou no prego e que você se machucou. Ela se origina no cérebro, ela vem do cérebro. Isso porque a dor, ela é como se a nossa mente, ela tivesse o nosso cérebro, ele tem o intuito, né, na verdade, de proteger o nosso corpo, né, com isso. Então, ele fala pro nosso corpo que ele tem que ter uma reação. Então, é por isso que ela se origina no cérebro. Mas como que isso funciona? Ele é muito complexo, esse mecanismo. Muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de entender. Ela é
é muito estudada a forma como a dor acontece. Mas, resumidamente, e bem parecido com o que está desenhado aí nessa figura, a dor, a gente tem nervos, então vamos pensar aqui no prego que está entrando dentro do pé da pessoa, né? Então, a gente tem nervos espalhados, nervos sensitivos espalhados lá em todo o nosso pé e em todo o nosso corpo, e aí ele vai detectar uma mudança. Então, o prego enfiou. Então, é uma mudança do tecido, né? Mas o nosso corpo, ele está treinado pelo nosso cérebro para receber as mudanças de temperatura, de equilíbrio químico, ou seja, quando a gente sofre, por exemplo, uma queimadura sei lá, de cloro, de produtos químicos, um ácido, por exemplo, e também de pressão. Então, por exemplo, essa do prego é uma alteração de pressão, né? Então, você sentiu uma pressão no seu pé e ele enfiou, né? Então, o tecido sofreu uma alteração de pressão. E esses nervos que passam, né, eles mandam uma mensagem para os neurônios específicos a produzir a dor, que são chamados nociceptores. Que é isso? São detectores de efeitos nocivos, né? Então, o nome deles científico é nociceptores. Eles são detectores do perigo. Esses detectores do perigo, eles enviam um alerta para o nosso cérebro que manda a dor lá para o local onde a gente recebe, onde a gente recebeu esse estímulo, tá? Então, quem produz a dor é o cérebro, não é o lugar onde você machucou, né? Então, essas mudanças, elas geram mandar essa mensagem, né? E aí, quando você está em perigo de ser ferido, o seu cérebro ele tenta entender qual é a parte do corpo que está em perigo e produz essa dor lá nesse lugar. Às vezes, o cérebro ele acerta e às vezes ele erra, digamos assim, né? Como que a gente pode saber se o cérebro está mandando a mensagem certa ou errada, né? Para o membro certo, para o membro errado. Por exemplo, queimei a mão numa panela ou no fogo. Que eu tenho que tirar da panela do fogo? É a mão. Então, eu rapidamente tiro. Então, o cérebro mandou a mensagem de dor para a minha mão. Isso ele está acertando qual é o lugar que está precisando de proteção. Quando eu sinto uma dor na coluna, por exemplo, vamos dizer as dores ciáticas, né, digamos assim, que é lá mandada pela nossa coluna, às vezes dói a perna e a gente não consegue andar. Então, o cérebro manda a mensagem para a perna, para a gente não andar, não conseguir mover a perna de maneira correta, para a gente entender que quem precisa de proteção é a coluna. Então, isso é como se o cérebro estivesse errando o membro que tem que doer, mas, na verdade, é um efeito correto de proteção, né? Visto que a, a dor, ela é para que a gente possa proteger algum membro de ficar em situação pior. Isso quer dizer, então, que o cérebro ele pode decidir se a gente vai sentir dor ou não, né? Num local específico? Sim, ele decide se a gente sente dor ou não num local específico, né? E ele decide até se a gente vai sentir dor ou não, e o tamanho dessa dor, né? Isso porque as dores elas são baseadas nas crenças que a gente desenvolve ao longo da nossa vida de que o perigo existe ou se o perigo não existe. Então, vamos supor que o nosso cérebro entendeu, tem uma crença de que existe um perigo real, por exemplo, o fogo. A dor vai ser presente e a intensidade da dor vai ser maior do que se existir uma crença de segurança. Então, às vezes a pessoa tem alguma dor e a intensidade da dor é menor. Ou a dor não é tão intensa, né? Ou até ausente, às vezes, como, por exemplo, você se arranhar, né? Quando você se arranha, você sente, é um tipo de dor, só que é uma dor menos intensa, ou até não presente. A dor não presente acontece, por exemplo, quando a gente toma anestesia ou passa gelo, né? Porque essas substâncias que são anestésicas, elas acabam que
neutralizando aqueles nervos, né, que mandam uma mensagem lá para o cérebro, e aí é como se a gente não tivesse aquelas sensações, e aí a gente não sente a dor naquele local, ou seja, não é que a gente não sente a dor no local, a gente não manda para o cérebro a mensagem de que algo diferente está acontecendo, ele não devolve com a sensação de dor. Então, sim, o cérebro ele decide se a gente sente dor ou não e quanto de dor a gente vai sentir. Mas isso não quer dizer que a dor tá lá só na nossa cabeça, tá? A dor, ela é real, é um processo real e ele é um processo físico, mas às vezes ele pode ser um processo desregulado. Quando que isso acontece? Quando a gente tem dor crônica. Quais são as dores crônicas? Existem dois tipos de dores, a dor crônica e a dor aguda. A dor aguda é aquela, por exemplo, de você pisar num prego, você encostar num local quente, ou ter contato com algum ácido que queime a sua pele, ou até mesmo ter uma torção, isso é uma dor aguda, que é uma dor que tem uma duração menor, um processo inflamatório rápido, um processo de cura rápido, e aí a gente acaba tendo um controle dessa dor em um tempo curto. A dor crônica, ela persiste por mais de 3 meses, porque o alarme da dor está desregulado. Então, aquele alarme que a gente pisou no prego, o cérebro entende que tem um perigo, manda a mensagem de que a gente tem que sentir dor para aquele local, para que a gente se proteja, ele desregula. Então, ele começa a sentir dor em todos os lugares, em um monte de lugares, e às vezes em momentos que você não está em perigo, né? Você não está desenvolvendo, não está exposto a um risco de que aquilo piore. Então, existem vários tipos de dor, vários exemplos de dores crônicas, como, por exemplo, a artrite reumatoide, né, que são aquela doença que as pessoas têm dor nas juntas, as dores ciáticas crônicas, tem outras doenças autoimunes também que geram dor, espondilite anquilosante, é, outras doenças também que podem gerar dor, inclusive dores muito intensas, né? Então, mas isso é quando o alarme da dor ele se desregula, porque ele não sabe nem onde doer. Fibromialgia também é uma dor crônica desregulada. E quer dizer o quê quando a gente tem dor crônica? Quer dizer que a gente está de cara com um iceberg. O que que é um iceberg? É uma pedra de gelo que está lá boiando, flutuando no mar. Só que o gelo, ele tem uma densidade diferente da água e ele fica só uma pontinha para fora. E os navios, geralmente, eles dão avisos, né, na presença de icebergs, porque o iceberg, ele tem só aquela pontinha para fora, mas ele tem um baita pedrona lá embaixo, que pode causar muitos acidentes. Então, o risco real de um iceberg está lá embaixo da água, né, está escondido, não está visível. E com a dor é a mesma coisa. Então, existem fatores. A dor é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. E o iceberg, né, o que está embaixo, né, lá do iceberg, que está embaixo da água, obscuro, não visível, é o que realmente é a causa, geralmente, da dor. Quais podem ser essas causas? Cansaço, problemas financeiros, problemas emocionais, insônia, depressão, estresse, problemas com a família, problemas no trabalho, preocupações excessivas, até mesmo ganho de peso, tristeza, irritação e raiva. Tudo isso piora a dor, ou seja, manda a mensagem para o cérebro de que existe um risco real. Eu acredito que existe um risco real e eu sinto dor e uma dor mais intensa por causa desses fatores, tá bom? Então, a dor crônica, ela é potencializada muitas vezes por esses fatores aí. E como que a gente regula esse relógio maluco, totalmente desregulado aí? A gente regula colocando gasolina no fogo, vamos supor que a dor é o fogo aí, ó, que tá ilustrado. E aí, para regular, a gente usa o quê? Geralmente. Quando a gente está com uma dor, por exemplo, nas costas, tem dor crônica nas costas, ou sente dor no corpo inteiro, como no caso das pessoas que têm fibromialgia. E aí a pessoa tende a fazer o quê? Ficar em repouso,
né? Ter medo, ter ansiedade, escrevi errado, ansiedade. Ficar mais estressado, ter pensamentos negativos. Então, a pessoa acaba jogando mais gasolina, né? E é isso, quando você joga mais gasolina no fogo, mais combustível no fogo, ele aumenta. Então, a dor aumenta. Então, a maneira da gente regular a dor, que é a forma da gente apagar o fogo, é jogando água, né? Chamando o bombeiro, jogando água. E o que seria água nesse sentido, né? Seria fazer exercícios físicos, estimular o relaxamento, meditação, ter menos medo, atividades prazerosas, porque isso vai apagar o fogo da dor, né? Porque a gente vai mudar o nosso pensamento, a nossa percepção das coisas, e aí a gente vai diminuir a intensidade daquela dor, porque a gente não vai acreditar que existe um risco forte e real a respeito daquele estímulo que a gente está sentindo, daquele estímulo sensitivo, tá bom? É, E como que os óleos essenciais, eles podem ajudar a gente, né? Quando a gente tem uma dor, a primeira coisa que a gente precisa fazer a gente, na verdade, tem duas soluções, né? Primeiro, a gente tem que aceitar a dor. Então, a aceitação de uma dor crônica é o primeiro passo para tudo. Ah, mas aceitar, Carol, aceitar, eu vou ter que me conformar, vou ter que conviver com essa dor doendo muito. Não, não é isso. Aceitar é a gente reconhecer que existe um problema, que esse problema é real, mas que eu preciso agir, que é o segundo ponto. Então, é a aceitação e a ação, né, que vão nos ajudar a combater a dor, para que a gente possa tomar aqueles passos de jogar água lá, né, de se manter mais ativo, de é, diminuir, aumentar as atividades, diminuir o medo dessa dor. Então, os óleos essenciais, eles podem nos ajudar a fazer essas duas coisas, que é aceitar que a gente tem um problema e também agir com relação a esse problema. O poder dos óleos essenciais, ele digamos que igual para qualquer coisa que a gente tem na vida, né? Então, primeiramente, o que que são, né? Os óleos essenciais, eles são extratos puros de plantas, que são extraídos lá, que são, na verdade, o mecanismo de defesa, né, dessas plantas, são altamente concentrados e eles são encontrados em várias partes das plantas. Então, às vezes eles estão nas folhas, às vezes eles estão nas flores, no fruto, no caule, na raiz, na semente. Então, ele está presente em muitos lugares da planta. Não são todas as plantas que possuem óleos essenciais que são terapêuticos. E hoje também não são todas que já são estudadas, né? Então, existem aí milhares ainda de óleos essenciais e que devem ter aí o seu efeito extremamente potente, mas eles não são estudados ainda por completo. Então, a gente ainda tem pouca informação, né? E apesar de tanta informação que a gente já tem sobre os óleos essenciais, a gente ainda tem pouca. E pensando no óleo essencial de hortelã-pimenta, quando a gente puxa lá a folhinha dele no microscópio, a gente encontra essas bolinhas aí, que são onde são extraídos os óleos essenciais. E um exemplo que a gente traz sempre é que o óleo essencial de hortelã-pimenta, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Então, para a gente entender a concentração e o poder desses efeitos. E quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa que basta pouca quantidade de óleo essencial para que a gente tenha um efeito muito mais rápido, muito maior e muito mais visível, né? Uma visibilidade muito mais rápida, né? Então, por exemplo, você tomar um chá de hortelã vai te ajudar a descongestão, a se sentir melhor? Vai, né? No caso de uma gripe. Mas quando você cheira uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta, desentope o nariz na hora, desentope até o cérebro, né? Desentope tudo. Então, a gente consegue sentir essa diferença. Então, o custo de um óleo essencial é uma gota, né? Então, são centavos. Então, a gente vai ter muito mais saúde por um custo muito menor, né? E sem efeito colateral também, porque os medicamentos geralmente trazem efeitos colaterais grandes, né?
E os óleos essenciais, eles agem diretamente dentro da nossa célula, né? Eles são substâncias lipossolúveis. As nossas células, elas são formadas, né? A membrana delas são formadas de gordura, por gordura. Então, eles penetram na nossa célula. Então, ele não age só por fora, ele age lá dentro da nossa célula, né? Então, eles são diferentes, eles não têm resistência, né? Para entrar dentro das células. E assim como eles não têm resistência para entrar na nossa célula, eles também não têm resistência para entrar na célula do organismo de ameaça. Então, por exemplo, você tem uma gripe, quando ele entra em contato com o óleo essencial entra dentro da célula do vírus ou da bactéria, enfim, e ele mata ele, né? Com uma eficiência muito, muito grande, né? Ele se liga realmente a ele e protege a gente naturalmente lá a nível celular mesmo. Então, é bem interessante a gente pensar em como que os óleos essenciais eles agem no nosso organismo. Eles têm algumas formas, né, de uso, são três formas de uso, então é o uso aromático, tópico e ingestão. O uso aromático é aquele que a gente inala o óleo, pode ser tanto pela inalação direta, então você pinga na palma da sua mão e inala. Você tem um difusor pessoal, né? Que pode ser aquela correntinha, ou até muita gente usa o cabelo, né? Passa no cabelo, fica aquele perfume no cabelo. E também os difusores, né? Que são difusores aromáticos. Então você coloca água, pinga o óleo essencial dentro dele e ele fica dispersando no ambiente para que a gente possa fazer aí um uso respiratório, digamos assim, do óleo essencial. Um exemplo é o óleo de peppermint, que eu acabei de falar, que a gente cheira, desentope até a alma. O uso tópico, que é quando você passa ele na pele, que é uma das maneiras muito eficazes da gente conseguir controlar a dor. Então, a gente passar no local realmente da dor, porque a nossa pele, ela além de ser respiratória, ela também vai absorver por meio principalmente se a gente colocar o óleo carreador, né? A gente vai passar e ele vai absorver o óleo essencial e vai agir no local. Passe um óleo de peppermint ou um óleo de pea blue, que a gente vai falar daqui a pouco deles, para você ver se você não sente até formigar, assim. Ó. O óleo de peppermint geralmente dá isso. Ele dá um formigamento no local. Então, ele ajuda bastante na dor, principalmente de atletas, né? Pós-exercícios. E então o uso tópico ele é bastante eficaz também. Então, como exemplo aí, o óleo de lavanda, né? Que muitas vezes ele é relaxante, ele gera aí um relaxamento muscular e até da mente, para que a gente possa ter o lugar, né, que a gente passou e até mesmo o nosso sono restaurado, né? É bem gostoso, bem relaxante. E a ingestão, que alguns óleos eles são adequados para ingestão, somente a Doterra tem a licença aqui no Brasil para que sejam ingeridos os óleos, porque eles têm o selo de garantia, né, o selo de teste, né, vários testes, inclusive, são muitos testes, teste e-reteste, que é o selo CPTG, para garantir que ele é um produto testado, que tem a testagem dele garantida, né? O certificado. Esqueci, gente, depois vejo lá. Esqueci, me ajuda aí, Fabiola, depois qualquer coisa. É selo, certificado Certificado de pureza, de testado e pureza. garantido. A Eu vou pureza me colocar fugiu. É no isso. chat. Isso, É, certificado de pureza, testada e sigla. garantida. Fugiu. Só ficou o testada e garantida. E aí ele tem a pureza testada e garantida, né? Porque ele é testado, aí depois que antes dele ser envasado, ele é retestado. Então, a pureza dele é realmente testada e garantida, né? Então, é um selo da Doterra, então ele pode ser ingerido dependendo do óleo. Então, o lemon, o lavanda, o peppermint, copaíba, entre outros, todos esses que têm o selinho no rótulo, ele pode ser ingerido, tá bom? E o óleo de lemon, por exemplo, ele gera aí um bem-estar na nossa vida, a gente sente aí menos inchaço, menos fadiga, ele é bastante usado para ingestão. Mas por que então a gente escolhe, né, usar os óleos do terra para gerar esse bem-estar na nossa vida? Pela qualidade do produto, né, a gente acabou de falar aí do selo, né, do certificado de pureza, que
que mostra a qualidade do produto, a credibilidade da empresa, né? É uma empresa transparente. A gente viu outro dia em alguma aula, que agora eu não lembro qual foi, que tem um lugar que você entra, acho que está inclusive no curso que está lá na Doterra, tem um lugar que você entra, que tem o teste, quando foi feito o teste, qual que foi o resultado do teste, enfim. Então, é uma empresa que tem uma transparência bastante grande, então a credibilidade é alta. E os óleos são os mais puros do mundo, os óleos mais potentes. Emana do coração, né? É uma empresa que a gente percebe que tem. A gente é realmente apaixonado pelos óleos, todo mundo louco do óleo. E tem o co-impacto, né? Que eles prezam o co-impacto, então eles não simplesmente produzem e colhem e extraem indefinidamente, mas eles fazem isso com consciência, com ajuda social e tudo mais. E o Healing Hands, que são os trabalhos sociais. Então é por isso a doTERRA. E a aromaterapia nos ajuda nas dores, porque a aromaterapia ela mexe com a nossa saúde nos três aspectos, na mente, no corpo, na alma, que é a nossa força de vida, né? Então, por isso a gente usa a aromaterapia para cuidar das nossas dores. Mas quais os óleos, né, que a gente pode usar para cuidar das nossas dores? Então, a gente escolheu aqui os 12 óleos principais para falar, né, de como que eles podem usar. Todos eles ajudam nas dores? Todos eles ajudam nas dores, né? Incrível, né? Todos eles ajudam em muitas coisas. Então, por exemplo, o Breathe, ele ajuda na nossa respiração. Quando a gente respira melhor, a gente dorme melhor, consequentemente, a gente sente menos dores, né? E a gente consegue pensar melhor também quando a gente respira melhor. A lavanda, ela calma, relaxa, ela dá um sono reparador, ela diminui os sintomas de ansiedade e ela também é analgésica. Quando você passa a lavanda, ela também tem um poder analgésico. Então, ela também diminui a dor, local mesmo. Coloca lá a lavanda numa dor local que você vai sentir. A melaleuca também melhora as condições do ar. E melhorando as condições do ar, tirando, né, as bactérias, os vírus e tal, a gente acaba tendo aí também uma melhor respiração, uma melhor condição de saúde, um melhor sistema imunológico, que também afeta diretamente as nossas dores. Assim como o On Guard, que também afeta diretamente o nosso sistema imunológico, nos ajuda, né, na imunidade, que também, consequentemente, nos ajuda a diminuir as nossas dores. A tangerina, ela é desintoxicante, assim como o lemon também é desintoxicante. Alguns, dependendo do tamanho do, do kit, ele troca a tangerina pelo Wild Orange, que é a laranja selvagem, que também é desintoxicante, também relaxante e traz sentimentos positivos. Então, a tangerina também é um óleo que traz pensamentos positivos. O Balance é o óleo do humor. Costumo dizer que ele me ajuda muito no mau humor. A raiva, o óleo que tira a raiva, tira os medos, os traumas. E ele ajuda muito nessa questão. Então, quanto menos sentimentos negativos a gente tiver, mais fácil a gente também lida com a dor. Então, é mais água que a gente joga lá naquele fogo para ele diminuir. Aí temos também a copaíba. Copaíba tem vários estudos, né? A copaíba, qualquer. Olha, se a gente for nessas lojas de produtos naturais, você falar assim, eu quero um creme que tira dor. Todos eles têm copaíba, não tem nenhum que não tem. Se tiver um que não tem, provavelmente a pessoa vai falar assim, esse aqui não funciona muito bem, não. Porque a copaíba, ela tem um poder gigantesco na dor, gigantesco. Ele tem várias propriedades. A propriedade química dele nos ajuda na dor. Então, assim, se você falar com uma pessoa, principalmente de locais mais florestais do Brasil, lá da Amazônia, do Nordeste, do Norte, eles com certeza vão falar assim, meu, a gente come copaíba desde sempre. Toma chá de copaíba, passa copaíba, faz tudo de copaíba. Porque realmente a copaíba ela tem muitos estudos e ela tem imensas propriedades anti-inflamatórias e que diminuem a dor. É, E uma das respostas à dor, quando o nosso cérebro produz a mensagem de dor, é a resposta inflamatória do nosso corpo,
né? Então, a inflamação geralmente dói, né? Então, a garganta inflamada dói, o dedo que você cortou inflamado dói, a junta inflamada dói, porque é uma resposta do nosso organismo de que ali precisa inflamar, ou seja, precisa aumentar a circulação sanguínea, a gente precisa ter uma maior sensibilidade ao toque para que aquele lugar não seja danificado, né? Não piore. Então, a inflamação é uma resposta também à dor, né? Ela vai junto com a dor. E a copaíba, ela é fortíssimo, fortíssimo anti-inflamatório. Então, ele realmente nos ajuda muito em qualquer dor que a gente tiver, como me ajudou na questão da endometriose, que também é um processo inflamatório, né? Então, ele realmente diminui as dores, muito. O olíbano, ele dá suporte celular, também é um anti-inflamatório, ele repara, né? Ele é reparador e ele é reparador direto lá no sistema nervoso central. Ele age lá dentro da nossa cabeça, nas nossas células centrais, né? Nos nossos neurônios. Ele é importantíssimo, o olíbano. O lemon já falei, né, que ele é desintoxicante. O peppermint, ele causa até um resfriamento. Então, ele causando um resfriamento, quanto mais resfriado a gente tá, menos dor a gente sente, né? É uma resposta também ao calor, né? Quanto menos calor, menos dor a gente sente. Ele ajuda na fadiga, dor de cabeça, ele é ótimo para tirar a dor de cabeça, que às vezes não é crônica, a menos que ela seja enxaqueca, mas ele é potentíssimo também para as enxaquecas e qualquer dor que a gente tenha, até física. Zengeste, dor de estômago, dor de barriga, qualquer dor que você tenha mais interna, né? Azias, cólicas intestinais, gastrites, diarreia e refluxo também que dói, né, por causa do ácido. E também sinusite, o Zengest é usado. A gente passa na maçã do rosto, ele diminui a dor de cabeça que a gente sente e essa congestão nasal que causa a dor de cabeça. E, finalmente, o Deep Blue. E o Deep Blue hoje nós temos ele em quatro versões. Quatro versões, o Deep Blue. Cada uma para um momento específico e um momento oportuno. Esse daqui que está como exemplo é o Deep Blue Rub, que ele é um creme de massagem, né? Geralmente é um creme, e que ele atua diretamente na inflamação, na circulação, na tensão muscular, e ele serve aí para enxaquecas, para garganta, enfim. E você coloca o creme, passa no local que está dolorido ou inflamado, enfim, e ele pode ser aí acrescentado uma gotinha da copaíba quando você tiver com uma dor intensa. E aí, como ele tem quatro versões, é o Deep Blue Rub, que é a pasta, é o Deep Blue Gota, que é a gotinha de 5 ml, igual esses vidrinhos aí. O Deep Blue Touch, que é o Rolon já diluído com o óleo de coco. E o novo maravilhoso que vai vir agora em agosto, que a gente não vê a hora dele chegar, né, Fabio? O Deep Blue Stick, que ele já vem com a copaíba, né? Eu vou pegar ele para vocês verem, peraí. Gente, eu tô tão animada e ansiosa para nós termos Este disponível aqui esse é o tipo de Deep stick. Blue Stick. Olha que incrível. E ele é assim, ele foi feito realmente eles são para situações diferentes. Então, por exemplo, o Deep Blue Roll-On, que é o Deep Blue Touch, ele ajuda mais assim, dor de cabeça, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dorzinha aqui, então você passa num local bem pequeno. A gota você consegue usar em outras situações também, se você diluir no óleo de coco, ou até você passar uma situação semelhante a essa do roll-on. Esse rub você usar numa área maior. Então, por exemplo, ali nas minhas costas, né? Você passa nas costas ou na perna. Esse é para um local, então ele é um negocinho, não sei o nome disso. É um stick mesmo. Ele já tem a copaíba, além dos óleos que já tem no Deep Blue. Então, por exemplo, no meu punho, eu passo no meu punho e depois não sinto mais dor nenhuma. É maravilhoso. Logo, logo ele chega em agosto para a gente conseguir desfrutar todo mundo aqui, sem ter que ir para os Estados Unidos comprar, né? E o difusor é o meio pelo qual a gente pode usar tudo isso, menos o Deep Blue Rub, para difundir no ambiente, para que a gente possa aí trazer calmaria para o nosso ambiente, limpeza para o nosso ambiente, para que a gente possa potencializar a, a força da água que a gente vai jogar nesse fogo, que é a dor. Tá bom?
E além de todos esses óleos, a gente tem a técnica aromatante, desenvolvida pelo Dr. Hill, da doTERRA. Ele vem com 8 desses, são 7 desses óleos que a gente falou, e mais um que é o óleo aromatante, e mais o óleo de coco, e ele vem junto com a técnica, né? E o que que é, né, na verdade, essa técnica aromatante? Foi uma técnica desenvolvida pelo Dr. David Hill. Ele é um dos renomados fundadores da doTERRA. Ele criou essa técnica a partir de um simples desejo de proporcionar um meio poderoso e único de compartilhar os benefícios dos óleos essenciais. Então, ele só queria compartilhar os benefícios, né? E olha só, virou uma técnica. E ela é um método de aplicação, ela não é uma massagem. A Fabiola, inclusive, deu uma aula sexta-feira passada incrível a respeito dessa técnica. Depois vocês peguem lá o link dessa aula, que ela explica tudo, explicou direitinho como que funciona. E ela é uma técnica simples de como aplicar, né, os óleos em uma outra pessoa. Então, tem uma técnica corporal e uma técnica das mãos, para você aplicar somente nas mãos da pessoa. E é uma ferramenta de conexão, né, entre duas pessoas, e ele dá valor ao poder do toque para diminuir determinadas coisas. Então, por exemplo, para nos trazer equilíbrio, para nos trazer proteção, para nos trazer conforto e para nos trazer maior energia. E aí isso me lembrou muito um podcast que eu escutei recentemente, que uma neurocientista ela falou a respeito dos receptores que a gente tem no nosso cérebro do carinho, da carícia. Então, quando a gente recebe um carinho, os receptores que o nosso cérebro desenvolve, lá, a gente falou da dor, né? Então, por exemplo, a dor, a gente sente, tem uma ameaça, o nosso cérebro imediatamente, ele recebe essa ameaça, ele produz uma dor naquele local ou em local que precise proteger aquele local. Isso tudo é feito por impulso nervoso. Quando você acaricia uma pessoa, o nosso cérebro também gera um impulso nervoso. Só que ele é mais rápido e ele é dominante ao impulso nervoso da dor. Então, foi provado em estudos que, mesmo que uma pessoa esteja sentindo dor ou seja estimulada a sentir dor, como, por exemplo, espetar um alfinete no pé, quando ela está sendo acariciada de maneira verdadeira e por alguém que ela confia, ela não sente essa dor, ou ela sente de uma maneira muito menor. E, gente, eu achei tudo a ver com a técnica aromatouch, porque ela é o toque, é o carinho, o que que essa pessoa, como que essa pessoa recebe, né, isso. E isso diminui a dor também, diminui a dor, diminui a inflamação, melhora o sistema imunológico. Então, eu achei tudo a ver a gente falar da técnica aromatouch aqui nessa aula, porque o nosso cérebro, ele reage ao carinho positivamente, né, e contra a dor, principalmente as dores crônicas. E aí, quanto é que vale esse bem-estar e dominar as nossas dores? Por quê? Não é um custo, isso, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. É um valor, né? É uma coisa muito valiosa a gente poder combater as nossas dores. Então, a gente colocou aqui exemplos de 3 kits, tá? Então, o kit essencial para o lar, que tem todos esses óleos que a gente falou, é, que podem trazer esses benefícios. E o valor desse óleo são 6 vezes desse kit, são 6 vezes de 278. E se você fizer a compra desse kit até o final do mês, você vai ganhar um óleo de cássia. E se você fizer esse cadastro como consultor, você também ganha um lavanda e um peppermint. Então, você vai ganhar um monte de óleo por esse preço aí. Então, você vai ganhar R$ 522 em prêmios e ainda tem uma economia já referente ao óleo, né? Então, é mais ou menos aí R$ 1.069 de isenção de preços. E você ganha um monte de coisa. Você ganha poder comprar os produtos com 25% de desconto, participar de todas as promoções do site, não ter obrigação de uma compra mínima todo mês, ganhar os cursos que a gente proporciona também. E, enfim, cashback, consultas de bem-estar, se você se cadastrar como consultor ou como
consumidor, né? E você ganha também uma consultoria, as consultorias de negócio, se você se cadastrar como consultor. Esse é um kit, é o que é o essencial para o lar. Todos os óleos são de 15 ml, que vem dentro do kit, vem um difusor, vem o Deep Blue Rub. Os prêmios são a Cássia de 15 e o Peppermint e Lavanda de 15, até o fim do mês. Aí tem esse maravilhoso que foi o que me fez virar louca do óleo, que é o kit Living Brasil, que ele também vem com 12 óleos. Aí ele não vem o Deep Blue Rub, mas ele vem o Deep Blue 5 ml. E aí, se você colocar aí mais o óleo de coco, você vai ganhar Cássia, Peppermint e o Lavanda. Se você se cadastrar como consultor. Se você se cadastrar como consumidor, leva a Cássia, tá? Que também já vem aí em um baita descontão também, uma baita economia de isenção de valor, né? Por esses benefícios todos. Ganha as mesmas coisas, né? Cashback, ter os produtos com 25% de desconto, participar das promoções e tudo mais. E o meu cachorro resolveu latir agora, porque ele quer uma bolinha. Espera só um pouquinho. Isso, desculpa. E aí, a gente colocou aqui o kit Aroma Touch. Tem 3 tipos de kit Aroma Touch lá para a gente comprar como cadastro. Então, ele tem o Aroma Touch 5 ml, o Aroma Touch 2,5 ml e o Aroma Touch 5 ml com difusor. Mas esse está em uma promoção especial, ele está com um desconto, né? Ele está saindo esse mês por 582, ele é um kit de cadastro com 100 pontos. E ele ganha a técnica Aroma Touch certificada, que custa R$ 320. Você comprando, você ganha. Então, você tem uma economia aí de uns R$ 611 comprando tudo e parcela. Se você acrescentar mais horas e der R$ 600, parcela em 6, como a gente viu anteriormente. Mas se mantiver os 580, em 3 vezes ele parcela, tá? O site. E aí ganham as mesmas coisas, incluindo o curso de Aroma Touch, que é um curso sensacional e ele é para a vida toda. Ele fica lá livre a vida toda, você pode ver, rever, fazer nas pessoas, maravilhoso. E isso, com tudo isso, a gente pode imaginar aí como que é uma vida com autonomia e saúde de verdade, né? E se, além de obter os benefícios dos óleos essenciais, para mim e para minha família, eu também puder ajudar outras pessoas e ser muito bem recompensado por isso. Porque a gente pode pensar, mas poxa, eu vou gastar óleo todo mês, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, mas aí alguém, né? Você pode pagar o seu óleo de alguma forma. Como que a gente pode pagar? É, a gente gosta muito de contar essa história, que é a do carregador de baldes, né? Então, quando a gente está empenhado em ajudar pessoas, muitas vezes a gente carrega baldes e caminha grandes distâncias, né? Então, era uma vez um homem que ganhava vida carregando baldes, e depois de muitos anos ele se cansou de carregar os baldes e ele viu que ele precisava construir um cano, né, para levar essa água para ele, né? Porque ele, coitado, carregava balde só, cansava, né? E ele foi construindo esse cano, esse encanamento, essa adutora, ao longo de muito tempo. Mas ele foi fazendo isso junto com o carregamento de baldes, né? E quando ele abriu a torneira, a vida dele mudou. Então, ele não precisou mais carregar baldes, ele tinha um estresse muito menor, né, de tudo. E o que que isso tem a ver, né, com a gente ganhar aí as recompensas, né, com óleos essenciais, né? Quando a gente faz o nosso trabalho, enfim, o nosso trabalho regular, a gente acaba trocando horas por dinheiro, progresso e ganhos são limitados, e a liberdade também é limitada de tempo. E aí a gente constrói sonhos para os outros, né? A gente carrega baldes e cansa. E o que que é melhor para nós hoje, né? Construir uma adutora, porque a renda residual ela é real, duradoura, ela não tem limites, né? O progresso de ganhos, e a gente ainda tem liberdade para escolher os nossos horários e a realização dos nossos sonhos. E é isso que a gente constrói como consultora de bem-estar na Doterra, né? A gente vai construindo adutoras.
E a gente falou bem rapidamente lá no comecinho, mas por que, né, essa empresa? Porque ela é a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Ela foi fundada em 2008, lá em Utah, nos Estados Unidos. Ela não tem dívidas, não, a gente não tem dívidas, a gente não vai ter juros, né? E, e é um segmento de bem-estar aí de um trilhão de dólares, né? E ela está em progresso no Brasil. A gente falou aqui no começo, né, sobre o colágeno, né? Você falou agora sobre o Diplo também, que foi lançado. Então, assim, é progresso, é progressiva a evolução da empresa. Então, é uma empresa que realmente vale a pena a gente fazer parceria para a gente construir a nossa adutora. E os pilares da Doterra a gente já falou rapidamente, né? Que é o certificado de pureza atestada e garantida, o coimpacto, né? Que eles não prejudicam a natureza, eles não prejudicam a sociedade, eles ajudam, né? E o Healing Hands, que são os trabalhos sociais que eles desenvolvem também. Então, a gente precisa estar ligado a uma empresa que a gente possa confiar. E ela tem um ganho progressivo, né? Uma linha de ganho progressiva, que depois, né, se você quiser saber mais quanto que a gente pode ganhar, se você quiser saber mais depois quanto que a gente pode ganhar, o que que significa, quanto tempo a gente pode alcançar cada um desses patamares, a gente pode explicar melhor depois para vocês, né? Podem falar aí com a consultora de bem-estar que convidou vocês para essa aula, tá? E assim, não é um ganho baseado em produtividade. Ele é um ganho baseado que, assim, a Doterra, ela quer que você faça, né, mais. Então, eles não têm a intenção de que você trabalhe, 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 trabalhe e não ganhe, né? A intenção é o contrário, a intenção é que você ganhe. Então, é um trabalho que você pode determinar o esforço que você vai fazer e ganhar de acordo com isso. E aí, a gente pode mudar a nossa vida gerando renda, né? Então, a gente pode ganhar mais, a gente pode trabalhar de modo mais inteligente e também a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, né? Trabalhando como consultor de bem-estar, tá bom? Tanto complementando a renda, quanto fazendo, é, sendo uma fonte realmente de renda, né? Quanto também realizando sonhos. E para construir essa adutora, a gente tem que fazer apenas três coisas: usar os produtos, compartilhar os produtos e ensinar os outros a fazer o mesmo, né? E é isso que a gente está fazendo hoje, né? Aqui compartilhando com vocês esses benefícios, depois da gente usar os óleos, então a gente está ensinando também a, a, a fazer o mesmo. Isso porque a mudança, ela só depende, a mudança que a gente quer, ela só depende da decisão que a gente toma, né? E a gente decidiu se juntar aí à Doterra para conseguir fazer mudanças na nossa saúde e na saúde das outras pessoas. Eu sou uma prova de que diminui a dor, diminui a ansiedade, melhora as coisas, melhora a vida, né? Então, se você tem dores emocionais ou físicas, você pode sim usar os óleos essenciais, mas essa mudança que você quer só depende da decisão, né, de usar ou não os óleos essenciais. Lembrando que a dor, ela começa aqui e ela também termina aqui, né? A gente precisa aceitar que a gente precisa de ajuda. E aí a gente escolhe a forma de ajuda que a gente vai receber, tá bom? E era isso que a gente tinha preparado hoje, né, para vocês, como apresentação. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Uau, que delícia, Carol! Obrigada, Flor, por essa aula maravilhosa. Nossa, aprendi muita coisa aqui, hein? Muita coisa. Tudo começa na nossa mente. E me veio aqui até uma lembrança que eu tive. Eu tive no passado uma dor crônica no meu ombro direito. Aham. Era assim, por conta do físico, porque eu trabalhava na indústria, eu carregava minha bolsa pesada sempre aqui desse lado, mas também do estresse, de tudo isso, gente. Olha só, eu me Sim. libertei dessas dores no que pegava aqui ombro, pescoço, né? Tudo aqui com o uso dos olhos. Então, realmente é uma vida livre de dores, né? Eu acho que a gente É. merece isso.
E adorei que você abordou aqui o Kit Arama Touch, porque é uma técnica sensacional para inúmeras questões, para inúmeras Uhum. questões. E quem não viu a aula, veja depois. E Assistam, gente, foi você sensacional. que você que já é cadastrada também, você pode adquirir esse kit com desconto até agora, dia 31 de julho, e Uhum. usufruir desse poder de realmente cuidar da saúde da sua família, né, de aplicar a técnica, você vai receber a certificação para aplicar a técnica na sua família, nos seus amados, né? Então, realmente é uma autonomia muito grande que a Doterra proporciona. E só agradecer, viu, Carol, por essa aula, Sim, por tanta imagina. informação riquíssima. Uhum. Obrigada mesmo, viu? Gente, eu É, vou ficar quietinha aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque no chat, ou pode abrir o microfone, a pode câmera. perguntar. Nenhuma dúvida. Todo mundo entendeu como tirar